Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos 2º, 4º e 5º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança, CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança, PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a medida provisória no 2191-9, de 23 de agosto de 2001, e os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições preliminares e gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados, OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se a atividade de pesquisa realizada em laboratório, regime de contenção ao campo, como parte do processo de obtenção de OGM e seus derivados onde a avaliação da biossegurança de OGM e seus derivados, o que engloba, no âmbito experimental, a construção, o cultivo, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a liberação no meio ambiente e o descarte de OGM e seus derivados. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, considera-se a atividade de uso comercial de OGM e seus derivados a que não se enquadra como atividade de pesquisa, e que trata do cultivo, da produção, da manipulação, do transporte, da transferência, da comercialização, da importação, da exportação, do armazenamento, do consumo, da liberação e do descarte de OGM e seus derivados para fins comerciais. Artigo 2º. As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial ficam restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que serão responsáveis pela obediência aos preceitos desta lei e de sua regulamentação, bem como pelas eventuais consequências ou efeitos advindos de seu descumprimento. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, consideram-se atividades e projetos no âmbito de entidades conduzidos em instalações próprias ou sob a responsabilidade administrativa, técnica ou científica da entidade. Parágrafo 2º. As atividades e projetos de que trata este artigo são vedados a pessoas físicas em atuação autônoma e independente, ainda que mantenham vínculo empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas. Parágrafo 3º. Os interessados em realizar atividade prevista nesta lei deverão requerer autorização à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTNBio, que se manifestará no prazo fixado em regulamento. Parágrafo 4º. As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividades onde projetos referidos no caput deste artigo devem exigir a apresentação de certificado de qualidade em biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta lei ou de sua regulamentação. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se
Inciso 1º. Organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas. Inciso 2º. Ácido desoxirribonucleico. ADN, ácido ribonucleico. ARN, material genético que contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência. Inciso 3º. Moléculas de A.D.N./ARN recombinante, as moléculas manipuladas fora das células vivas mediante a modificação de segmentos de A.D.N./ARN natural ou sintético e que possam multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda as moléculas de A.D.N./ARN resultantes dessa multiplicação. Consideram-se também os segmentos de A.D.N./ARN sintéticos equivalentes aos de A.D.N./ARN natural. Inciso 4º. Engenharia genética, atividade de produção e manipulação de moléculas de A.D.N./ARN recombinante. Inciso 5º. Organismo geneticamente modificado. OGM, organismo cujo material genético A.D.N./ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Inciso 6º. Derivado de OGM, produto obtido de OGM que não possua capacidade autônoma de replicação ou que não contenha forma viável de OGM. Inciso 7º. Célula germinal humana, célula-mãe responsável pela formação de gametos presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia. Inciso 8º. Clonagem, processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de engenharia genética. Inciso 9º. Clonagem para fins reprodutivos, clonagem com a finalidade de obtenção de um indivíduo. Inciso 10. Clonagem terapêutica, clonagem com a finalidade de produção de células tronco embrionárias para utilização terapêutica. Inciso 11. Células tronco embrionárias, células de embrião que apresentam a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo. Parágrafo 1º. Não se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que impliquem a introdução direta, no organismo, de material hereditário, desde que não envolvem a utilização de moléculas de A.D.N./ARN recombinante ou OGM, inclusive fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, indução poliploide e qualquer outro processo natural. Parágrafo 2º. Não se inclui na categoria de derivado de OGM a substância pura, quimicamente definida, obtida por meio de processos biológicos e que não contenha OGM, proteína heteróloga ou ADN recombinante. Artigo 4º. Esta lei não se aplica quando a modificação genética for obtida por meio das seguintes técnicas, desde que não impliquem a utilização de OGM como receptor ou doador. Inciso 1º. Mutagênese. Inciso 2º. Formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal. Inciso 3º. Fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células vegetais, que possa ser produzida mediante métodos tradicionais de cultivo. Inciso 4º. Autoclonagem de organismos não patogênicos que se processe de maneira natural. Artigo 5º. É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições. Inciso 1º. Sejam embriões inviáveis, ou Inciso 2º. Sejam embriões congelados há 3 anos ou mais, na data da publicação desta lei, ou que, já congelados na data da publicação desta lei,
depois de completarem 3 anos, contados a partir da data de congelamento. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. Parágrafo 2º. Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. Parágrafo 3º. É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no artigo 15 da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Artigo 6º. Fica proibido. Inciso 1º. Implementação de projeto relativo a OGMs sem a manutenção de registro de seu acompanhamento individual. Inciso 2º. Engenharia genética em organismo vivo ou manejo in vitro de A.D.N./ARN natural ou recombinante, realizado em desacordo com as normas previstas nesta lei. Inciso 3º. Engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano. Inciso 4º. Clonagem humana. Inciso 5º. Destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16 desta lei, e as constantes desta lei e de sua regulamentação. Inciso 6º. Liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de atividades de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da CTNBio, ou sem o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental, ou sem a aprovação do Conselho Nacional de Biossegurança, CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado, na forma desta lei e de sua regulamentação. Inciso 7º. A utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para a geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise a ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos. Artigo 7º. São obrigatórias. Inciso 1º. A investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área de engenharia genética e o envio de relatório respectivo à autoridade competente no prazo máximo de 5 dias a contar da data do evento. Inciso 2º. A notificação imediata à CTNBio e às autoridades da saúde pública, da defesa agropecuária e do meio ambiente sobre acidente que possa provocar a disseminação de OGM e seus derivados. Inciso 3º. A adoção de meios necessários para plenamente informar a CTNBio, as autoridades da saúde pública, do meio ambiente, da defesa agropecuária, a coletividade e os demais empregados da instituição ou empresa sobre os riscos a que possam estar submetidos, bem como os procedimentos a serem tomados no caso de acidentes com OGM.